Boa noite a todos. Vamos já acelerar nossos corações, a nossa mente, nos posicionar da melhor maneira possível, né? Terminamos mais uma semana, graças a Deus, uma semana abençoada mais uma vez. Que Deus nos dê sempre isso, essa vida abundância, essas bênçãos que sempre caem, né? E essa oportunidade de estarmos aqui na casa do nosso Pai. Nesse momento nós preparei uma oração para a gente fazer hoje, um pouco diferente. Eu peço a vocês que fechem os seus olhos, imagine a imagem de nosso Mestre Jesus, de nossa Mãe Santíssima. Vamos aproveitar esse momento que tanta gente pede, esse momento de calma, esse momento de harmonia em nossas vidas. E vamos repetir mentalmente: Deus Todo-Poderoso, eu agradeço por mais esse dia, por esse planeta de luz, por esse planeta escolar. Agradeço, Senhor, pela minha saúde, pela minha recuperação. Agradeço por tudo que tenho, por tudo que Tu nos dá. Agradeço, Pai, por ser Seu Filho. E se um pedido, Pai, eu puder fazer, abençoe toda a nossa humanidade, abençoe todo o nosso planeta, tão carente de uma religiosidade, tão carente de uma fé, tão necessitado de uma luz que ilumine os nossos caminhos. Mas eu quero, nessa oportunidade, meu Pai, fazer um agradecimento. Digam lá, meus irmãos, lá no fundo dos seus corações: Pai, eu quero lhe agradecer por tudo isso que eu tenho, e por mais ainda, por ser o seu filho, e acima de tudo, por ser seu herdeiro, ser o seu reflexo, ter o seu reflexo em mim. Por onde eu andar, pelos caminhos que eu percorrer, que vejo a sua luz refletida em mim. Que assim seja, em nome de nosso Pai, nosso Cristo amado e nossa Mãe Santíssima. Que a paz esteja com todos nós, nessa noite maravilhosa. Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho das virtudes do amor e da caridade. Eu trouxe esse tema hoje, mais uma vez nessa casa, a segunda vez que eu falo sobre isso aqui, mas eu trouxe ele um pouco modificado hoje, para a gente ter certeza de tudo aquilo que fazemos, se realmente mantém, se realmente vem de dentro do nosso coração. Porque nosso Mestre Jesus, aquele Filho ungido que nosso Pai nos mandou, o exemplo magno de bênção e de luz que Ele nos mandou, Ele nos ensinou não só por palavras, mas por gestos, por ações, por virtudes. Que amar ao próximo, fazer uma caridade ao próximo, é muito mais do que uma ação. É um sentimento que tem que vir lá de dentro de nós. Esse sentimento de amor, esse sentimento de responsabilidade, esse sentimento de coragem, ele tem que ser aquele sentimento já adaptado em nossos corações. Por quanto formos fazer uma caridade, seja ela de qual forma for, que ela seja espontânea. Que a gente perceba, como nós já dizemos aqui anteriormente, que nem percebemos mais, como nós não percebemos quantas vezes nós piscamos durante um dia. Quando assim for, nós estaremos virtuosos, nós estaremos realmente com a virtude do amor e da caridade. Muitos já combinam essa palavra, amor e caridade. São palavras gêmeas, que sem uma ou sem a outra, nenhuma nem a outra iria existir. Por isso, dessa forma que eu trouxe hoje essa reflexão para a gente, é para a gente começar a perceber como que está sendo feito essas bênçãos que a gente tem dado aos nossos irmãos. Se realmente a minha mão esquerda não está vendo o que a minha mão direita faz. Isso é simplesmente a percepção. Porque se eu perguntar para qualquer um aqui, qual a caridade que você fez hoje?
O que você fez de bem com o próximo? O que você fez de bem, de bom para alguém? Todos nós vamos saber falar, se tivermos feito ou não tivermos feito, não é verdade? Nós saberemos falar quantas vezes foram e até o que foi. Mas se eu perguntar para vocês quantas vezes vocês piscaram até esse presente momento, nós não sabemos. É dessa forma que Jesus quer que nós começamos a praticar o amor do Cristo, o amor da caridade, a bênção de poder fazer uma caridade, a bênção de poder receber uma caridade. Hoje, para alguns aqui, eu cheguei a entregar 2 panfletinhos que se referem ao Setembro Amarelo. E ontem eu estava numa reunião do CVV, que é o Centro de Valorização, no final para falar mais sobre ele, tá? Que é o centro, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre ele, bem no finalzinho. Eu estava numa reunião e foi perguntado qual que é a maior dificuldade. Nós fizemos uma roda e qual que era a maior dificuldade que cada um tinha. E creio, a maior dificuldade que foi lá comentada foi a dificuldade de ajudá-los. Eu achava que seria de pedir ajuda. Mas a maior dificuldade que nos foi falada, dificuldade mesmo, de até atingir emocionalmente a pessoa que falou, uma das pessoas que falaram, que na sua maioria falou isso, dele tremer na hora de falar, de ajudar o próximo. A dificuldade que nós temos para com isso também, meus irmãos. Né? Que ela chega a ultrapassar o nível da dificuldade que nós temos de pedir ajuda, de falar que precisamos de ajuda. De poder escutar o nosso irmão, que é uma forma de caridade. Né? Que lá eu aprendi também que conversar é escutar, não é só falar. Nós vamos ver isso no final da apresentação. Então, nós temos que começar a perceber agora que quando fizermos o bem, nós temos que fazer o bem sem interesse. Um bem que vem lá de dentro de nós. Não é aquele bem que eu faço quando alguém manda, ou o bem que eu faço quando alguém fala alguma coisa para mim, eu quero aparecer para alguém. Né? Que nós vemos muito nas redes sociais, foto dando esmola. Mas é o bem. Tudo bem está fazendo bem. Mas esse realmente é o bem verdadeiro? É o bem que vai com o sentimento de amor? Ou é aquele bem que eu faço sempre esperando a hora? Até mesmo nessa palavra amor, o que eu entendo da palavra amor pregada por Jesus? Hoje nós vamos ver. É essa palavra amor de interesses que nós temos hoje? É o amor de troca, o amor de negociação? Como é que é isso hoje? Como é que eu pratico isso? Como é que eu pratico essa caridade? Será que eu ainda acredito naquela caridade do meu próximo, que eu fico dentro de casa, no meu quentinho, tomando meu cafezinho quentinho, esperando alguém chegar lá e bater a minha porta, para eu pedir alguma coisa, para eu poder ajudar esse nosso irmão? Ou eu saio atrás desse nosso irmão? E quem é esse nosso próximo que nós estamos falando? Quando nós vamos ler o Evangelho, quando vamos falar sobre o Espiritismo, em reuniões espíritas, a gente adora encher a boca e falar assim, o próximo, amar o próximo, um dos mandamentos do nosso mestre, nosso Pai, desculpa. Mas o que é? Quem é esse próximo? Hoje nós vamos tentar, nessa reflexão aqui, nós vamos tentar entender juntos o que quer dizer isso. Tá bom? Então vamos lá, no primeiro slide. Como toda palestra, está um pouquinho pequeno, tá pessoal? Por causa do negócio aqui. Como toda palestra, vamos começar a conceituar para a gente começar a entender e desenrolar, tá? O que é virtude? Virtude é uma aquisição do espírito, um hábito constante e uma qualidade moral que se desenvolve pela resistência voluntária contra os maus pendores e pelo esforço contínuo em praticar o bem. Olha só, é aquilo que está dentro de mim, não é aquilo que é momentâneo, não é aquilo que nesse momento eu sou corajoso, daqui a outro momento eu não sou corajoso, nesse momento eu atendo bem. Eu estou dentro da casa espírita, eu atendo bem. Eu estou fora da casa espírita, eu passo pelo meu irmão e nem cumprimento ele na rua.
Eu estou lá fora, eu não faço caridade. Eu estou aqui dentro, eu faço caridade. Eu estou aqui dentro, eu tenho benevolência. Mas eu não tenho. Aqui eu peço perdão, lá fora eu não peço. Então quer dizer, não há um sentimento. Isso não está dentro de mim. Isso é quase que mecânico na minha vida. E não pode ser assim. Não deveria ser assim. Mas nós praticamos o bem e ainda vamos continuar um bom tempo praticando esse bem dessa forma, praticando essa caridade dessa forma, porque nós somos espíritos imperfeitos. E tudo bem praticar o bem dessa forma. E vai ser assim nessa nossa passagem na Terra. Nós temos que não praticar a caridade e o bem com algum tipo de interesse. Mas isso a gente vai tentar nessa reencarnação, né, pessoal? Nós já viemos bater martelo nisso lá para trás. Nós vamos tentar nessa reencarnação, advindo dessa maravilha que os Espíritos nos trazem, a lição dos Espíritos, o livro dos Espíritos nos traz, a gente vai aprender, né? Que a gente vai tentar pelo menos modificar. Porque até é uma virtude nossa tentarmos melhorar. Isso é uma virtude, porque isso está dentro, sinceramente está dentro de nós. Isso cada dia que passa nós somos melhor do que ontem e pior do que amanhã, né? Mas isso é normal por sermos espíritos imperfeitos. E como é que a gente sabe que é espírito imperfeito? Né? As perguntinhas básicas. Nós sentimos ciúme? Nós temos orgulho? Nós sentimos raiva? Nós sentimos ódio? Nós sentimos inveja? Isso é espírito perfeito. Se todos nós que aqui estamos, sente qualquer um, seja que poucas vezes, ou uma ou outra vez, se ele sente, é o espírito imperfeito. Então, bem-vindo ao nosso mundo das imperfeições, de espíritos imperfeitos que nós somos. Porque o espírito, quando chega na sua perfeição, acabou. Ele não sente mais isso. Os nossos anjos, você imagina, os nossos anjos protetores, se sentissem isso, ia ser cocão na nossa cabeça toda hora. Para de fazer isso. Ia sentir raiva, ia nos largar de lado, ia deixar para lá, ia fofocar sobre nós. E nós ainda chegamos falando assim, quando a gente não está bem com outro irmão, a gente fala assim, meu espírito não bateu com ele. O espírito não bateu com ele? Meu anjo da guarda não bateu com ele. Meu anjo da guarda não bateu? Um espírito perfeito não bateu com outro espírito perfeito? A gente ainda fala isso. E isso não existe para eles. Isso existe ainda por enquanto para nós. Mas tudo bem. É assim que isso faz parte da nossa evolução. É por isso que nós estamos aqui. Amor. O amor é um sentimento elevado que se manifesta como uma força transformadora, um laço espiritual que une as almas, conduzindo a evolução através da caridade, da prática do bem, da honestidade, da busca do progresso moral. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então, pessoal, sem amor não há caridade. Sem a caridade não há amor. Por isso que esse sentimento de caridade, ele tem que vir lá de dentro. Ele não pode ser simplesmente porque meu chefe mandou. Porque eu vou fazer isso aqui, porque tem alguém olhando. Ou eu vou fazer isso aqui, que eu vou publicar. Ou eu vou ser candidato a vereador, vou lá distribuir um monte de cesta básica. Não é assim que é feita a caridade. Mas está fazendo bem? Bacana. É para isso mesmo que nós estamos aqui. Seja de que forma for, estamos fazendo bem, por enquanto que seja assim, dessa forma. Mas como eu disse anteriormente, nós vamos evoluir. Então nós vamos começando com essa percepção. Nós vamos aprendendo com os espíritos. Nós vamos aprendendo com a espiritualidade que as coisas não são bem assim. Qual é o verdadeiro amor que Jesus nos prega? É aquele amor de atração? Atração física? É o amor que eu tenho para com meu filho? É o amor que eu tenho para com meu pai? É o amor que eu tenho com meu irmão? É o amor que eu tenho com meu amigo? Ou é muito mais do que isso? É a mesma coisa da felicidade? É essa felicidade momentânea que eu tenho aqui? Ou é muito mais do que isso que é a felicidade que
caridade. A caridade é o exercício do bem e do amor. Olha aí. Exercitando o amor. O amor puro, desinteressado e incondicional, englobando tanto o auxílio material quanto a moral, com a compreensão, a paciência, o perdão, a benevolência nas palavras e ações. Olha aí, é muito mais do que dar. É dar aquilo que de verdade a pessoa precisa. Eu venho com o espírito, um irmão, morrendo de sede, à porta de minha casa, eu vou dar palavras para ele, ou eu vou dar água para ele? Aquela família que está passando fome, eu vou dar só palavras, falar palavras no reino de Deus, ou eu vou doar uma cesta básica para ela, porque nesse momento é que ela precisa? Então nós temos que saber, e uma balança, isso que é virtude, é o equilíbrio que nós temos que ter. Nós podemos alimentar tanto o espírito como o corpo físico, mas em equilíbrio. Porque tudo aquilo que não tem equilíbrio se perde para o lado e para o outro. E nosso mestre, ele nos ensinou. Se precisa de palavra, dê a palavra. Se precisa do pão, vou multiplicar o pão e o peixe. Porque a palavra já tinha dado. Eu já tinha alimentado aqueles espíritos que estavam me ouvindo. Agora eu vou multiplicar o pão e o peixe. Mas para que eu multiplique o pão e o peixe, eu tenho que ter um pão com o peixe. Porque se não tiver nada disso, eu vou multiplicar. É isso? Então nós temos que começar a entender. Nós vamos começar a fazer essa reflexão nesse sentido. De entender esses conceitos aqui. E tentar esquecer um pouquinho daquele amor que nós temos, aquele amor. Tá? Nós vamos pensar naquele amor que Paulo divulgou quando ele foi à Grécia. Aquele amor incondicional. Não aquele amor que os gregos conheciam, que era o amor de amizade. Aquele amor que teria com a esposa, com o marido, eles só entendiam isso. Por isso que eles se escravizavam e achavam muito normal. E Paulo chegou lá e falou para eles: olha, você tem que amar o seu próximo, mesmo se o seu próximo te fez mal. Vocês imaginam naquela época? Hoje nós não conseguimos entender isso ainda. Quando me fala que uma pessoa me fez o mal, que eu tenho que amá-la, não é verdade que a gente fala assim, pô? Né? A maior explicação que nós temos para aliviar o perdão, o que é? Quando a gente vem falar de perdão aqui, você perdoa, não precisa conviver, graças a Deus. Aí sim eu já começo a pensar em perdoar. Mas quando eu vou falar que aquele seu próximo que deu um tapa na sua cara, que pisou no seu pé, você tem que amá-lo, que prejudicou, que matou um filho seu, ou que fez isso ou aquilo de errado, dentro da sua condição espiritual, e eu falar para você que você tem que amá-lo, que você tem que verdadeiramente perdoá-lo, é muito difícil ainda para a gente. Vocês imaginam naquela época, mas como eu já disse na palavra de hoje, tudo bem. Essa é a nossa forma de evolução. É assim, é para isso que nós estamos aqui. Não adianta sairmos atropelando. Quando nós vamos ver a pergunta de Kardec sobre virtude, não adianta você pegar a melhor virtude e já tentar resolver uma situação. Não, isso não adianta, porque nós temos que passar por esse processo. É um processo doloroso, é um processo demorado, mas é um processo que lá na frente vai ser muito gratificante para nós. Ah, mas se eu não conseguir agora? Tudo bem. Olha, tudo bem de novo. Nós já erramos tantas encarnações para trás, né? Mais de 100 mil encarnações nós já vimos errando. Vamos errar mais uma. Mas se a gente tem o advento do Espiritismo, a espiritualidade para nos auxiliar, e a bênção de nosso Pai, que nos fez estar aqui nesse momento, que nos fez compreender essa doutrina maravilhosa, que nos alivia tanto de dor, vamos aproveitar, vamos dar um passinho a mais, vamos pensar nessa forma de virtude, de amor e de caridade. Vamos facilitar a nossa vida, que isso aqui nós vamos ver que isso facilita a nossa vida. O doutor Dalé, quando
Quando Jesus estava lá, eles estavam sempre em pé, dando uma tiçadinha lá em Jesus, né? Aí o doutor da lei perguntou: mestre, olha, já começou bem, pelo menos tinha conhecido que Jesus era o mestre, né? Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Isso está em Mateus 22, 36 a 40. Tá? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu sentimento. Vamos dar uma parada. De todo o seu coração. O que é coração? Sentimento. De tudo aquilo que você sente, não só nas palavras. Ame seu Deus lá de dentro de você. Mostre que você é filho de Deus, como nós fizemos na nossa oração inicial. Mostre que eu posso ser uma pessoa que ilumine o caminho do meu próximo. Vamos mostrar isso. Vem lá de dentro do meu coração, de toda a sua alma. O que é a nossa alma? É a identificação, não é, meus irmãos? É a identificação que nós queremos ter com o nosso Pai Celestial. Essa é a nossa alma. Eu tentando me identificar com meu Pai, de toda a sua alma, eu tentando me aproximar de meu Pai, levando esse amor que eu tenho por Ele, e de todo o seu entendimento. O que é o entendimento? De tudo aquilo que eu tenho na minha consciência, no meu princípio inteligente, de tudo aquilo que eu vejo, de tudo aquilo que eu assisto, de tudo aquilo que eu coloco para dentro de mim. Eu tenho que ter a sabedoria de saber amar. De tudo aquilo que eu aprendi com meu mestre Jesus. Eu largar de colocar Jesus como guia e como mestre, mas como placa. E verdadeiramente eu praticar as ações que Ele fez. Ação de amor. Ser virtuoso, que nós vamos ver lá na frente, igual Jesus foi. Eu parar de falar que Jesus é meu mestre, meu guia, mas eu não sigo meu mestre, eu não sigo o caminho que Ele me indicou, eu não sigo os seus passos verdadeiramente, porque eu ainda estou aqui preso nessa carne, eu não estou vivendo de verdade como Espírito. Um Espírito que ama, um Espírito que sabe que a vida não tem fim, que a vida continua, que eu estou aqui de passagem, eu recebi essa oportunidade de reencarnar, que é o maior presente que nós temos, como nós já falamos em conversas e reflexões anteriores, é o maior presente que eu tenho, é a reencarnação. Quantos espíritos chegam nas reuniões mediúnicas, atordoados, que não sabem nem que desencarnaram ainda, porque no conceito deles, na vida que tiveram aqui, não sabem nem que a vida continua, acham que ainda estão vivos, e sofrem com aquele processo, e quando a gente vai falar, vai comunicar de uma forma acolhedora, de uma forma delicada, eles armam, eles abrocham, porque aí ele abre o olho, como a gente costuma falar, abre seus olhos e veja quem está aí com você. E aqui na carne, quantas vezes nós vamos abrir os nossos olhos para ver quem está conosco? Quem está do meu lado verdadeiramente? Quem é realmente meu próximo? A quem eu devo essa vida de amor, de abundância? Porque um dos conceitos de Deus é que Ele é farturento. Ele dá tudo com muita fartura. Olha a vida, olha ali fora a natureza. Olha o nosso corpo, essa máquina perfeita que a gente estraga. Olha a fartura que nós temos de saúde, de bondade, de amor, que está tudo dentro de nós. Nós só não aprendemos então a sermos virtuosos. Nós temos essas virtudes dentro de nós. Nós temos a virtude do amor, da coragem, da sabedoria, da amizade, mas ainda a gente não consegue, porque ainda somos imperfeitos. E ele continua: esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ama o seu próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos repetem todas as vezes que deve do profeta.
faço vem lá de dentro, o que eu faço para mim vem lá de dentro de verdade? Ou é aquele amor momentâneo? E como é que eu vou doar esse amor? Como é que eu vou amar meu próximo se eu não consigo me amar? Eu não consigo hoje fazer uma reforma íntima, porque eu não tenho coragem de olhar no espelho e conversar comigo mesmo. Eu não tenho. Eu não estou preparado para isso. Aí eu vou lá e faço uma caridade, eu dou uma cesta básica, mas meu coração está sofrido, está doendo. Eu não tenho esse acolhimento ainda, porque eu não tenho a coragem que eu necessito para me encarar. Quantos de nós não tem um segredinho lá no fundo que a gente nunca contou para ninguém? Nem para o psicanalista, psicólogo, terapeuta, para ninguém, nem pelo maior amor da nossa vida, do nosso alcance, nem para nossa mãe, nem para o nosso pai, nem para o nosso filho. Todos nós temos esse segredo lá dentro de nós, porque nós ainda não conversamos com nós mesmos. Porque no momento que eu vou para frente de um espelho, ou entro para dentro do meu quarto, como Jesus nos ensinou, eu entro para dentro do meu quarto, que eu vou identificar aquilo, eu vou aliviar a carga, eu vou começar a me amar. Porque eu só vou compreender como eu sou. Não é verdade? Esse amor de atração que nós temos, a gente começa a amar uma pessoa quando a gente começa a conhecê-lo. Não é verdade? Você começa a amar fulano, o seu namorado ou sua namorada, a partir do momento que você conhece. O primeiro contato é visual. É o corpo, é o jeito que a pessoa tem. Aí você começa, aí você vai conversar, e você vai amando ela do jeito que ela é, quando o amor é verdadeiro. Comigo é a mesma coisa. Quando eu passar a me conhecer de verdade, eu vou conseguir me amar de verdade. Aí sim, eu vou amar o próximo de verdade. Isso, já falei, já está em Mateus 36 ou 40. E Kardec fez a perguntinha: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Se perguntasse isso para mim, se perguntarem, eu tenho certeza que eu perguntar para qualquer um de nós, quando eu perguntar qual o sentido da palavra caridade, na sua maioria nós íamos falar doar uma cesta, ajudar financeiramente, ir lá dar um abraço, ir lá fazer não sei o quê. Não é verdade? Mas aí vem um espírito evoluído, como Jesus era. Ele vai nos dar essa lição. Benevolência para os outros, indulgência com as imperfeições dos outros, não fofoque sobre as imperfeições dos outros. E a gente faz isso, não faz, pessoal? Tem uma pessoa lá que tem um problema, não, fulano é foda, fulano faz isso lá dentro da casa espírita, fulano faz isso lá dentro do meu trabalho, ele é imperfeito como eu sou. Eu não estou sendo nem indulgente, nem benevolente para com ele. E o outro, perdão das ofensas. E esse perdão das ofensas? Para mim também. Perdão por eu ter ofendido, perdão por eu ter me machucado de alguma forma, que nós nos machucamos. Quantas e quantas vezes o nosso tribunal nos cobra mais do que seria necessário, que é a nossa consciência. Que a gente bate, nós pegamos pesado, o nosso tribunal está lá, que é o tribunal lá em cima que eles falam que Deus castiga. É a minha consciência. A minha consciência me cobra muito mais do que uma outra pessoa poderia me cobrar. Muito mais. Porque Jesus não fala, porque ele já sabe tudo que vai acontecer, então ele já, não precisa cobrar, ele já sabe tudo que vai acontecer. Então, olha a resposta. A caridade, benevolência para com todos, indulgente. Ser benevolente, ser indulgente. Olha as virtudes, mas tem que ser de Deus. Tem um filósofo chamado, acho que é Gandhi. Esse filósofo, ele fala que se Jesus fosse presente, mais ou menos isso, tá, pessoal? Se Jesus fosse presente na nossa vida,
nós seríamos os seres mais perfeitos. Esse tipo presente fisicamente, eu estou dizendo. Porque ou ele fazia a vontade o tempo todo, a caridade o tempo todo, a mão o tempo todo, para mostrar, ó, pai, tá vendo? Eu estou aqui. Ou eu ter vergonha de não fazer. Então nós seríamos virtuosos, seríamos os melhores seres que estão lá. E pior que ele está presente na nossa vida, não fisicamente, só que nós achamos que nós escondemos dele as coisas. Aí na hora que desencarna, chega em cima e vai passar, opa, vamos passar um filme aqui? E está lá todas as nossas mentiras, tudo aquilo que nós achamos que fizemos escondido, que jogamos aquele papelzinho na rua, tem ninguém mesmo, que pegamos alguma coisa, não tem ninguém olhando, que deixamos de fazer o nosso trabalho no qual nós somos pagos para fazer, ficamos acomodados. Aí vai lá e passa aquele filminho lá, pode deixar que eu já vou resolver isso tudo outra vez. Vai nada, vai vir e vai fazer a mesma coisa. E quem é meu próximo? Para responder essa pergunta, Jesus narra a parábola do bom samaritano. Todos nós conhecemos a parábola do bom samaritano, né? Que é de singular sabedoria, vez que universaliza o amor ao próximo. Sem conhecer, sem saber, ele foi e ajudou aquele cidadão. Mas, no nosso dia a dia, podemos identificar o próximo como um parente, que devemos guardar a devida paciência dentro do lar. O transeunte, que podemos auxiliar com uma informação. O motorista mais apressado que cedemos a passagem nas vias públicas. Olha aí. Ou até mesmo aquele mendigo nas ruas com prato de alimento. Mas como que eu vou fazer? Eu vou esperar isso me acontecer para eu ajudar o próximo? Como eu disse no início, eu vou estar lá conduzindo o meu lar e espero o próximo ir lá bater na porta? Ou uma ONG me chamar? Ou eu vim à casa espírita trabalhar porque aqui ajuda-se o próximo, então eu vou vir aqui para eu ajudar o próximo? Ou eu vou sair da minha casa, do meu aconchego, vou me doar de verdade? E é dessa caridade que nós estamos falando, daquela caridade que você se dá, que você levanta da cadeira e vai lá ajudar o próximo, porque o próximo é aquele que está próximo de você, e só está próximo de você aquele que você chega próximo. E muitas das vezes a gente fica no nosso lar, ou então toca o telefone, né, como é que era antigamente, era bebê, não sei, tocar o telefone e doar, ou eu vou saber de uma instituição que doa, vou lá e dou a cesta básica para a instituição. É o bem, está fazendo o bem, não estou falando que está errado. Fazer o bem sempre certo, seja de que forma for. Aqueles programas de televisão que levavam as pessoas para a terra dela, está fazendo bem. Mas quando você faz aquele bem com interesse, é só um bem. Não há uma virtude, não há um amor naquilo. Não há verdadeira caridade que nós vimos lá no conceito de caridade. Porque aquilo não está saindo de dentro de mim. Aquilo é apenas uma coisa que eu faço por interesse, qualquer que seja. Uma pessoa que fez um bom trabalho está sendo remunerada para isso? Bom trabalho, fez o bem, bacana, está fazendo um bom trabalho, mas está sendo remunerado para isso. Então há uma troca, há um interesse, há uma partilha, há uma comunhão em si. Mas então, como é que eu vou fazer para fazer o bem? Sem interesse. Nós vamos ter que progredir. E esse é o verdadeiro, é um dos degraus da nossa evolução. É aquele que vai fazer nós darmos um pulinho que nós vamos ver lá na frente com o carta desse para poder. Evangelho segundo o Espiritismo. Amor e caridade. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para o próximo. Olha aí. Mas estou falando desse amor sem interesse. Do amor verdadeiro,
daquele amor que o Mestre nos ensinou quando ele esteve aqui no nosso lado, daquele amor que a espiritualidade todo dia vem falando com a gente. Olha, ame mais o próximo, ame mais você, faça isso, faça aquilo, e a gente porque não tem interesse, o verdadeiro interesse. Porque quando eu tenho interesse, eu movo montanhas, faço de tudo, peito todo mundo e faço todo mundo. Agora, quando eu não tenho, eu tenho que ir lá fazer um trabalho na casa espírita, está chovendo, está chovendo tanto. A gente vê muito isso, eu tenho costume de falar, em show de rock. Você já viu em show de rock, algum artista bacana vem de fora aqui no Brasil, as pessoas chegam lá 3 dias, 4 dias antes e ficam lá para entrar, não é? A gente vê isso direto. Agora, quando vai fazer uma tal da prova do Enem, um tal do vestibular, é gente chegando atrasada para todos os mundos. Qual que é o verdadeiro interesse que aquele jovem tinha, que aquele ser tinha? É o estudar? Ou o showzão de rock lá? Ou de outro artista? Qual que é o verdadeiro interesse? Vai estrear um filme no cinema, vai sair, primeira sessão, filas quilométricas, e as pessoas chegam lá. Vai ter um trabalho domingo de atendimento fraterno, lá no Campo Grande, 7 horas da manhã. Nossa, eu tive que me acordar cedo. Vou chegar lá às 7h30, porque vai dar para uma horinha. 7h15, 7h20, 8 horas eu vou para a pessoa. Não é verdade? Está chovendo pra caramba, não vou na reunião hoje, porque está chovendo muito. Mas tem outra coisa que me interessa, está chovendo. Mas eu tenho que ir, né? Porque senão eu não sou de assunto. Não sou de assunto. Então, esses interesses, essas virtudes. Porque coisas passageiras não são virtuosas. Coisas que estão dentro de mim, que eu faço já, que vem lá de dentro de mim com amor, com sentimento, a virtude tem que ter sentimento. Sim. Aí eu vou aprender começando a aprender. E continuo, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, tá? Item 4. No capítulo 15, item 5 lá. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade. Olha aí. Não há evolução sem a caridade. Para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade, não há salvação. Essa frase é fantástica. Fora da caridade, não há salvação. Não é fora da casa espírita, não é fora do templo que eu te levando. Fora da caridade, não há salvação. Porque os espíritos que se evoluem, que estão em evolução e que já são evoluídos, praticam já a caridade como virtude. Então nós temos que começar a raciocinar e começar a agirmos como espírito, para não perdermos mais uma reencarnação, pelo menos nesse quesito. Vamos dar pelo menos uma diminuídazinha nesse negócio. A próxima a gente fica com menos mesmo. Olha lá, fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Que são aqueles dois que mais pegam com a gente, não é verdade? O egoísmo e o orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem a eterna felicidade. Está lá no capítulo 15, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é verdade, se nós formos ver o processo de Jesus, a encarnação de Jesus aqui na Terra, ela foi totalmente baseada na caridade. Totalmente. Em tudo que a gente fez. E não precisava ser com as palavras, não. Era com os atos, com os exemplos. Exemplo, gente, exemplo. Essa é a palavra. Uma das palavras mais importantes que tem para nós que estamos conhecendo o Espiritismo, que conhecemos o Espiritismo, que seguimos essa doutrina, que enchemos o peito e falamos somos espíritas. O exemplo. Lá fora tem que ser com os outros. Porque dentro do monastério qualquer monge é bonzinho. Mas fora
Fora eu xingo, fora eu brigo, fora eu falo palavrão, fora eu maltrato, fora eu finjo que não conheço, fora eu não cumprimento, fora eu viro as costas. Aqui dentro também a gente tanto faz isso. Se falar, vamos abrir um domingo que nós vamos fazer uma tarefa tal. Quantos de nós nos vamos sair de influência? Falando, não, vai lá, Deus vai recrutar você para trabalhar. Para pedir como é que chama? Campanha do dia, aqui não faz, né? Campanha do dia, ou vai pedir para você ficar lá, último domingo do mês, os trabalhadores da casa chegam aqui por volta de 7, 7 e meia, né? Deve ser mais ou menos isso que está chegando, e sai daqui 3 horas, 4 horas da tarde, se doando. E a gente vem com o mesmo problema. Por quê? Eu saio daqui, eu sou tratado aqui dentro dessa casa. Quando eu entro naquela porta, eu já estou sendo tratado. Todos nós já estamos sendo tratados aqui. Eu saio daqui, entro aqui dentro, ouço a palavra no atendimento, recebo o passe, falo o que eu compreendi, falo o que eu entendi, saio lá fora e faço tudo de novo. Aí domingo, no último domingo do mês que vem, eu venho aqui, faço isso. Eu fiz um atendimento uma vez aqui de uma pessoa que é um caminhoneiro. Ele conhecia o nosso saudoso, seu João, e ele falou comigo o seguinte: eu fui fazer atendimento para ele, não lembro se ele estava trabalhando comigo, nós fomos fazer atendimento, e ele falou comigo o seguinte, que toda vez que ele passava aqui, antes era o primeiro domingo do mês, né? Toda vez que ele passava aqui na estrada, por aqui, que era o primeiro domingo do mês, ele fazia questão de vir aqui, mas que ele sabia que não adiantava ele vir aqui, porque tudo acontecia de novo lá fora. Aí quando eu fui, quando a gente vai passar, conversar com ele e explicar para ele, e como ele era uma pessoa que já tinha vindo aqui, segundo ele, ele tinha anos e anos que fazia isso, eu fui falar com ele: se o senhor não modificar, não fizer diferente, o resultado vai ser o mesmo. A única resposta que ele me deu é assim: então não precisa vir mais. Se vai ser a mesma coisa, eu não vou mudar. E é isso que nós fazemos. Ele pelo menos teve coragem de falar. E é isso que nós fazemos. Quantas vezes a gente vem aqui com o mesmo problema, com o mesmo problema? Não tem, pelo amor de Deus, não tem problema, tá, gente? Vem mesmo, continua vindo para a gente tratar. Porque quem faz o tratamento aqui dessa casa é mais tratado do que o paciente, tá? Então vem. Mas vamos começar a modificar, vamos começar a fazer diferente para a gente ter um resultado diferente, para a gente melhorar, para aquilo que eu aprendi aqui hoje como paciente na casa, que amanhã eu posso estar lá dentro da sala, porque precisa de pessoas para trabalhar, ou eu posso estar aqui servindo uma água, ou seja, eu vou estar equilibrado, porque meu espírito tem que estar equilibrado. Eu tenho que fazer o bem para mim, para que eu possa fazer o bem para o próximo. Então eu tenho que estar bem comigo mesmo. Vamos começar a fazer isso. Vamos verdadeiramente agir como espíritos que nós somos. Vamos vir aqui na casa, vamos fazer nosso tratamento, vamos modificar lá fora, também necessidade diferente, e vamos voltar no outro dia para ajudar essa casa, ou qualquer outra casa que formos. Vamos começar a fazer isso, porque isso vai fazer bem para a gente, e podem ter certeza. Quando você trabalha ali embaixo no atendimento, você recebe muito mais. Estou mentindo? Não recebe? Não recebe? Vem. Então, vamos começar a fazer isso. Que aquela cruz pesada ela vai aliviando. E não adianta tentar cortar a força. Aí chegamos em atos virtuosos. Nos atos virtuosos é preciso que o próprio agente esteja numa determinada disposição. Ou seja, vai fazer a caridade, tenha disposição para fazer, de verdade. Quando a realiza, em primeiro lugar, ele deve saber o que faz. Né? Quantas vezes a gente, no afã de querer ajudar, tem um acidente na estrada, para o carro, não sabemos nada de primeiros socorros, no afã de querer ajudar, vamos lá tirando a pessoa de dentro do carro de qualquer forma, complicamos muito mais do que ajudamos. Mas que bom que nós paramos para ajudar.
mas eu posso ajudar de outra forma, da forma que eu sei, segurar a mão, fazer uma prece com ela, conversar, né? Mas vamos entender o que a gente faz, saber o que faz, para podermos ajudar o nosso irmão. Em segundo lugar, escolher livremente e desinteresse no ato em questão. Livremente, não é porque meu patrão me mandou, não é porque minha mulher falou para eu vir para a casa espírita, eu estou precisando tirar os obsessores que do meu lado, não. Não é porque a casa espírita falou, olha, já que você está aqui, você vai fazer a cesta básica, você vai fazer a campanha do quilo, sim. Você vai pegar dinheiro. Não. Desinteresse. Escolha livre. Eu escolhi estar aqui. Eu escolhi vir aqui fazer isso. Mas, cara, você é aquelas pessoas que vêm para a casa espírita com interesse. Vem e fazem um tratamento e vem com interesse da salvação. De novo, tudo bem, está fazendo bem. E com o tempo, com certeza, porque a espiritualidade atua. Jesus atua sobre nós o tempo todo. Com certeza, essa pessoa amanhã, que ela está lá, que ela foi para evangelização infantil, ou foi para outro serviço dentro da casa, ela vai continuamente sendo atendida. E daqui uns tempos você pode falar com ela assim, não adianta não, você não vai ser salva não tem problema, eu quero ficar. Não adianta não tem problema, eu quero ficar. Porque ela vai ser tocada. O seu coração vai ser tocado. Pode ser agora, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 2 anos. Está bacana. Essa pessoa que eu falei, que vem aqui na casa espírita, com os mesmos problemas toda vez, por isso que eu disse, legal, vem, porque cada vez que você vem, ainda tem uma detalhe, cada vez que você vem, você está pelo menos 2 com você. 2 amiguinhos nossos, 2 irmãos nossos, né? Que estão aí um pouquinho, nós estamos um pouquinho abaixo da nossa. Então, mas com o tempo nós começamos a desenvolver isso dentro de nós. Essa virtude, esse ato virtuoso, ele vai ser desenvolvido. Ele agora não é. E nós vamos continuar fazendo um bem, fazendo uma caridade com interesse. Você pode ter certeza disso. Ah, Jesus, ó, eu vou fazer a caridade, eu estou aqui fazendo a caridade, dona, mas tem certeza, eu não quero nada em troca, nada, não vou tirar fotografia, não vou fazer nada. Isso é pensamento falando, tá bom? Não vou fazer nada. Ó, Jesus, você está vendo, né? Eu estou aqui. Minha fazendinha, meu sítiozinho, guardei para mim no céu, um pedacinho de terra. Tem interesse? Não é. Não é uma virtude. Tem interesse? Não é. Seja ele falado, não falado, inconsciente, inconsciente. Tem interesse? Não. Mas continua sendo o bem. Não estamos aqui falando que é o mal, não. Isso continua sendo bem e deve continuar sendo feito. E em terceiro lugar, cumprir uma disposição de espírito firme e flexível. Olha lá, firme e flexível. Eu vou, eu quero, eu vou fazer o bem, estou firme nesse meu propósito. E não tem nada que vai me tirar esse propósito. Nada vai me cair, porque esse propósito mesmo é fincado na rocha. É uma casa que eu construí na rocha. Esse propósito mesmo não é de areia. Ele está na rocha. E isso está dentro do ato virtuoso. Aí, lá em Kardec, nós vamos ver uma bons espíritos, né, na classificação dos espíritos. Bons espíritos, olha o que fala. Predominância do espírito sobre a matéria. Bacana. Desejo do bem. Aí eu botei até uma perguntinha aqui, a gente vai dar para eles. O tempo está acabando, não vai dar tempo para a gente discutir não. Por que não a prática do bem? Por que não falou que Deus é um espírito bom que pratica o bem? Porque nós temos que ter o desejo do bem, a vontade do bem, o sentimento do bem. Né? Está lá em capítulo 11, cada espírito. Virtudes ou perguntinhas. Kardec, né? Falou, vou fazer uma pergunta aqui para. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Perguntou. Por que ele quer saber agora? Se existe uma maior, eu já vou logo nela, que eu já vou por uns 2, 3 degraus aí da minha vida espiritual de evolução, já vou nela que já resolve o meu problema. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Os espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todos indicam o progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos povos tenebrosos. Olha aí, quando a gente está aqui tentando se modificar, já é uma virtude.
Bacana demais, né? Bonzinho demais pra gente. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Aí já começou a bater na gente. Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Olha aí. Sacrifício pessoal pelo bem do próximo, sem interesse nenhum, sem nenhum pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta no mais desinteressado, que assenta na mais desinteressada caridade. Olha aí, a gente pensa achando que se todas são, vou fazer uma aqui que tá bom demais, né? Mas tem esse detalhe. Então ela fala pra gente, ó, sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem pensamento oculto. Esse está lá no capítulo 12 do livro dos Espíritos, a perfeição moral. Vou dar uma aceleradinha pra gente. Aí ele nos traz também no Evangelho dos Espíritos. E o homem de bem? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, da sua maior pureza. Olha aí. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar pago algum. O homem de bem é bom, humano, a benevolência é benevolente para com todos, sem distinção de raça nem crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Porque também não adianta eu ser caridoso com aqueles que estão perto de mim, né? Minha mulher com meu filho, com meu irmão com minha mãe. Ele não faz isso. O homem de bem não. Seja quem for, qual a raça, qual a opção sexual, ele vai fazer o bem. E a necessidade da caridade está lá em Paulo. Muitas pessoas, muitos julgam lá que é amor, tá? Mas na língua, na tradução, pode ser amor ou caridade. Como eu falei no princípio, as duas palavras são coligadas, elas são juntas. Aqui em Paulo Coríntios, nós usamos a palavra caridade, que é aquela famosa que deu aquela música, né? Se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver a fé possível a ponto de transbordar montanhas, mas não tiver caridade, nada eu sou. Ou seja, eu posso ter tudo na condição material e nada eu sou se eu não for caridoso. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente. Não se desobedece, não é viciosa, não busca os seus próprios interesses. Agora, pois, permanece na fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Olha aí. Está lá em Paulo, Coríntios 13, 2 e 7 e 13. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui que eu vou passar em visão. Tá bom, pessoal? Então, é isso que nós trouxemos para a nossa reflexão de hoje. A caridade pela caridade, a caridade pelo amor, a caridade como movimento. Porque a caridade é uma ação, mas como nós aprendemos, nem toda ação é uma caridade. Aquela caridade que é feita de dentro, com amor, com sabedoria, com desinteresse, essa sim é a verdadeira caridade, é que o amor participa. Aí nós poderíamos falar, nós temos a virtude do amor, nós temos a virtude da caridade. Mas por enquanto, por sermos imperfeitos e estarmos aqui nesse estágio, nós ainda vamos continuar praticando o bem por interesse, praticando o amor por interesse, seja qual for o interesse, desde o melhor interesse até aquele mais negro, vamos dizer assim, se é que existe isso. Então, toda vez que nós formos praticar, vamos pensar nisso, mas não vamos deixar também que isso me sirva de desculpa. Vou continuar praticando bem, mas até que momento que eu vou começar a continuar praticando esse bem, que eu vou contar para o outro, que eu vou falar para o outro, ou esse bem que eu pratico, essa caridade, vai ser como um piscar dos olhos na minha vida. Ou seja, eu não sei quantas vezes eu fiz durante o dia. Tá bom? Eu vou passar um videozinho agora para vocês, pessoal, que é do Setembro Amarelo, do CVV. O CVV é um Centro de Valorização da Vida. Eu não sei se todos aqui conhecem. Ele é
uma organização que surgiu em São Paulo, tá? E ele tem o telefone, tem internet, tem WhatsApp, tem tudo para se poder comunicar com ele. É um apoio emocional, não só em prevenção, ele atua mais na prevenção do suicídio, mas não é só nessa prevenção do suicídio, tá? É um apoio emocional. Qualquer problema que está sentindo, pega o telefone, liga ou entra no chat lá, dentro do CBV. Eu preguei um panfleto aí para vocês aí que tem isso, depois nós vamos pregar aí na frente, o Edi vai pregar para a gente. Já pregou? Lá tem um QR Code, é só apontar o celular, você entra direto no site do CBV, tá? Estou triste, estou chateado, tem aquele segredo que eu não quero contar para ninguém, mas está me incomodando? Liga para lá. Não há identificação, não há nada, tá? A pessoa não pergunta seu nome, não quer saber o que é, ela vai te escutar. Não dá aconselhamento também, tá? Não faz você, não faz nada. É só um atendimento, é só um acolhimento, um atendimento fraterno realmente. Onde vai ter uma pessoa que foi treinada para isso, para fazer esse trabalho. Então vou passar um videozinho aqui, tá? Para quem não entendeu o panfleto, depois se quiser pegar, tá aqui na mesinha, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos ilumine na nossa caminhada, viu? E que esse setembro amarelo seja janeiro, fevereiro, março, abril, seja os 365 dias do ano, nessa prevenção. Porque não sei se você sabe, em 2021, o acidente, 2020, 2021, acidente de trânsito era o primeiro motivo de morte no nosso país. Ele estava lá em cima, depois era diabetes, e depois o suicídio. Hoje as coisas já estão começando a mudar, porque o governo faz campanha de acidente de trânsito, faz campanha para diabetes, para a gente nos consultar, mas o suicídio ainda é um tabu, para nós é um tabu na família. Esse CBV, inclusive, em Belo Horizonte faz grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. Familiares ou pessoas mesmo que tentaram suicídio. Um trabalho muito legal. Se quiserem, entre no site. Lá, um trabalho que é muito bacana mesmo. Tá bom? Vamos lá? Às vezes, tudo parece demais. E o silêncio pesa. Mas uma conversa pode mudar tudo. No CBV, tem sempre alguém disposto a te ouvir, sem julgamentos, sem pressa, com sigilo e empatia. Falar alivia, ouvir acolhe, conversar pode mudar vidas. Se precisar, ligue 188 ou acesse cbv.org.br. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Bacana, né? E aí, Platãozinho? Então, se você souber de alguém que está passando por alguma situação, às vezes muito triste, depressão, faça esse contato. É um trabalho muito bacana. E se vocês um dia também quiserem ligar para conhecer, fiquem à vontade. Estamos todos lá para receber ligação para vocês. Tá bom? Muito obrigado por ter vindo, obrigado pela paciência. Tá? Que Jesus nos abençoe nessa noite, em todas as noites, que possamos, de verdade, começarmos a fazer o bem sem nenhum interesse. Com calma, nós vamos chegar lá. Tá bom? Fiquem com Deus. Bom retorno.